Regimento interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Nós vamos falar agora do relatório, da discussão e da votação. Então é o capítulo 4, a partir do artigo 140 do Regimento Interno, ok? Então vamos lá, ó. Artigo 140. Colocado o processo em julgamento pelo presidente da sessão, observar-se-á o seguinte procedimento. Mais uma vez aqui, ó, o que a gente tem que observar? Quem coloca um processo para ser julgado no respectivo órgão julgador é sempre o presidente daquela sessão, tá? Então, ó, um processo vai ser julgado pelo Tribunal Pleno. Ó, quem coloca o processo a ser julgado pelo TP? O presidente do TP. Um processo vai ser julgado pela primeira turma, pela segunda turma. Quem coloca? O presidente da respectiva sessão julgadora, o presidente da respectiva turma, ok? Então, ó, colocado o processo em julgamento pelo presidente da sessão, observar-se-á o seguinte procedimento. 1. O relator fará a exposição da marcha do processo. Isso aqui acontece em todos os tribunais, tá? Em todo tribunal, o relator ele fala como foi a tramitação daquele processo dentro do tribunal, salientando eventuais irregularidades e os fatos e do fato segundo os autos. Isso aqui é importante, ó. O magistrado, ele sempre se manifesta com relação à verdade dos autos. Então eu tenho que me manifestar enquanto relator, enquanto magistrado, sobre os fatos, mas os fatos que estão nos autos do processo. Eu não posso pegar acontecimentos que estão além do processo, extra-processo, tá? E valorá-los, expô-los ali no âmbito do relatório, não. Eu tenho que fazer o meu relatório com base na verdade, com base nos fatos que estão nos autos do processo, tá? Resumindo declarações, depoimentos e documentos necessários ao julgamento, podendo ler ou providenciar que sejam lidos os que julgar convenientes, tá? Aqui, ó, é uma função importante do relator. O relator, durante a sessão de julgamento, isso vale para qualquer tribunal, na verdade, tá? Faz exatamente isso aqui, ó. A exposição da marcha do processo, salientando eventuais irregularidades e do fato segundo os autos, resumindo declarações, depoimentos e documentos necessários ao julgamento. Podendo ler, ó, podendo. O examinador vai falar que ele tem que ler, não necessariamente. Podendo ler ou providenciar que sejam lidos os que julgar convenientes, né? Ou seja, os documentos, as declarações que ele julgar conveniente. Vale a pena marcar o inciso primeiro aqui, ó? Vale. Tá? Se o examinador vier para esse lado aqui da norma, provavelmente ele vai trabalhar com essa característica bem genérica, tá? Dos relatores em qualquer tribunal. Lembra que ele não está obrigado a ler, é facultado a leitura ou não de documentos e declarações. Ok, bola para frente, ó. 2. O relator mencionará as preliminares que devam ser discutidas e votadas e atenderá a pedido de esclarecimento dos desembargadores. É óbvio, tá? Isso aqui, ó, quem coloca também as preliminares para serem votadas, aqui, ó, vai ser o relator. Por quê? É uma questão natural. Se eu tenho o julgamento principal da matéria principal, mas antes de julgar a matéria principal, o recurso, por exemplo, ó, eu vou ter o julgamento do recurso, tá? Da apelação, é a matéria principal. Só que antes da matéria principal, eu tenho uma preliminar. Existe uma exceção de suspeição, uma exceção de impedimento. Peraí, gente, eu posso apreciar o principal antes, tá? De me manifestar, eu posso ter o julgamento, né, da matéria principal antes das preliminares? Claro que não. Eu preciso ter primeiro o julgamento da preliminar e depois ter o julgamento da matéria principal. Quem que vai mostrar para os demais julgadores quais são as preliminares e o que é o principal? O relator. Então o relator, ele arrola aqui, ó, as preliminares. O relator mencionará as preliminares que devem ser discutidas e votadas e atenderá a pedido de esclarecimento dos desembargadores, tá? Aí vem aqui, ó. Aqui eu acho que vale a pena vocês marcarem também, porque é uma tendência de prova, ó. O revisor
poderá aditar o relatório e esclarecimentos prestados pelo relator e apresentar preliminares, ok? Então, ó, o relator ele menciona as preliminares já existentes, mas quem pode apresentar preliminares no âmbito do julgamento ali? O revisor. E o mais importante, tá? O revisor ele pode aditar o relatório. Isso aqui já foi questão de prova em outros tribunais. E isso vale também para outros regimentos internos, ok? Fiquem de olho nisso aqui, ó. Se concurso público perguntar se revisor pode aditar o relatório do relator, sim, o revisor poderá aditar o relatório e esclarecimentos prestados pelo relator e apresentar preliminares. Beleza, tá? Banca vai copiar e colar. É aquilo que eu sempre digo. Nessa parte do regimento, quando ela cai no concurso, gente, é uma parte muito literal. O examinador vai copiar e colar, vocês vão chegar lá no domingo de prova e vocês vão encontrar o texto do regimento interno. E aí, naturalmente, o que o examinador vai falar aqui? Ele vai falar que o revisor não pode aditar. Não, o revisor ele pode aditar o relatório e esclarecimentos prestados pelo relator e apresentar preliminares. Ok, vamos lá, bola para frente ainda. Ó. O que a gente tem no âmbito do regimento? Ainda, né, nessa característica do fluxo, né, das funções aqui, ó. 4. Lido o relatório, o presidente da sessão, então aqui, ó, eu já tive a leitura do relatório, aí o presidente da sessão de julgamento dará a palavra para alegações orais pelo tempo regimental sucessivamente ao advogado inscrito do autor para fazer a sustentação oral, recorrente ou impetrante, tá? Então, ó, primeiro a acusação. Isso aqui, ó, é uma questão importante, porque eu preciso respeitar o devido processo legal, ó. Lido o relatório, o presidente da sessão dará a palavra para alegações orais pelo tempo regimental sucessivamente, ó. Então, primeiro para um, depois para outro. Ao advogado de quem, né, acusa, a acusação, vamos dizer assim. Quem é justamente o autor, se for um processo de competência originária, né? O recorrente, se for um recurso, o impetrante, né? Também em se tratando do recurso, ou seja, quem está, né, no polo ativo da ação ali, ó, no polo ativo da relação processual. Então, primeiro fala quem acusa e depois fala quem se defende, ó. E ao réu ou recorrido, né, que podem apresentar preliminares, não lhe sendo permitido tratar de assunto estranho ao processo, óbvio, né? Ninguém vai utilizar o processo ali para tratar de questões estranhas, nem empregar linguagem inconveniente, sob pena de lhe ser cassada a palavra, se não atenderem à advertência, tá? O que todas as bancas examinadoras fazem aqui, ó? Sempre que isso aqui vira questão de regimento interno, isso aqui também é padrão, tá? O que o examinador sempre faz? Ele inverte o contraditório e ampla defesa. Eu posso inverter, gente? O réu vai falar primeiro do que a acusação? É claro que eu não posso inverter, entenderam? Então todas as bancas examinadoras fazem isso. E lembrando, ó, isso aqui vale para os outros regimentos internos também. Eles invertem o polo. Não faz sentido isso. Primeiro fala quem é o autor, né? Quem é o recorrente, quem é o impetrante. Depois fala o réu, o recorrido, aquele que pode ser prejudicado pela decisão e pedido do autor. Então é o polo ativo e o polo passivo. Primeiro fala o polo ativo, depois fala o polo passivo da relação processual. Todas as bancas examinadoras, quando chegam nessa parte do regimento interno aqui, ó, fazem a mesma questão. Invertem e perguntam se teve prejuízo ao contraditório e ampla defesa. É claro que teve prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Eu estou desrespeitando o princípio do contraditório e ampla defesa e estou justamente o quê? Prejudicando o devido processo legal. Então, como tem a ver com o princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa que a gente estuda no artigo 5º, vira questão de prova, entenderam? Então é só ficar de olho nisso aqui, ó. No dia do concurso não pode estar invertido, ok? Então, ó, lido o relatório,
o presidente da sessão dará a palavra para as alegações orais pelo tempo regimental sucessivamente ao advogado inscrito do autor, recorrente ou impetrante, e ao advogado do réu ou recorrido, entenderam? Que podem apresentar preliminares, não lhe sendo permitido tratar de assunto estranho ao processo, e simplesmente também fica de olho nisso aqui, ó, e nem empregar linguagem inconveniente. Vocês adoram explorar isso em termos de regimento interno também. Eu tenho que me expressar de forma apropriada em um tribunal, né? Ainda mais durante uma sustentação oral, ok? Podem marcar o inciso 4 aí. Vamos lá, bola para frente. Quinto, é facultado ao procurador de justiça fazer o uso da palavra e apresentar preliminar após a sustentação oral das partes, em se tratando de recurso em que for parte, fará antes da outra parte. Aqui é outro ponto importante, ó. Podem marcar. Aqui é outra questão de tendência de prova. Estou falando do Ministério Público Estadual, ó. Lembrem-se que eu tenho a atuação do Ministério Público. Só que o Ministério Público Estadual, gente, ele pode estar atuando no processo como custos legis, e aí é o seguinte, após a sustentação das partes, o Ministério Público emite o seu parecer, entenderam? Então aqui, ó, quando fala após a sustentação das partes, é porque o Ministério Público, ele não é parte na ação. Aqui, ó, o Ministério Público, ele está atuando naquela função que a gente já viu lá no artigo 127 da Constituição, de fiscal da lei. Lembram que o Ministério Público pode atuar como parte, provocando o Poder Judiciário, mas ele também tem a função de fiscal da lei, a função, né, de custos, ó, custos legis. Apareceu isso aqui no concurso, é o Ministério Público atuando no processo, mas em razão do processo ter interesse social, em razão do processo envolver interesses individuais indisponíveis e a participação do Ministério Público ser obrigatória. Então eu preciso ter o parecer do Ministério Público, né? Então quando que o Ministério Público vai falar durante um julgamento? Vai ser antes das partes? Entre uma parte e outra? Não, primeiro as partes falam, autor e réu, e após a sustentação oral das partes é que eu tenho a palavra ao membro do Ministério Público Estadual. E já que a gente está falando de um tribunal de justiça, né, no caso o TJM-MG, tem que ser o quê? Um procurador de justiça, que é quem representa o Ministério Público Estadual perante o TJM-MG. Lembrando que lá no TJM-MG é a mesma coisa, tá? Agora, o que pode acontecer? Pode ser que o Ministério Público seja a parte. Pode ser que o Ministério Público seja o autor. Vamos supor que tenha sido um crime militar. Tá? Se eu tenho um crime militar, o titular da ação penal pública no Brasil é o Ministério Público. Então aqui, ó, e em se tratando de recurso em que o Ministério Público for parte, falará antes da outra parte. Por que que aqui claramente ele fala antes da outra parte? Porque nesse caso, claramente o Ministério Público ele está falando como acusação. E se o Ministério Público é acusação, ele fala primeiro que a parte contrária, entendeu? Ele fala primeiro que o réu, porque senão eu vou inverter o contraditório e ampla defesa. Entenderam? Cuidado com isso aí, tá? Se eu fosse examinador e tivesse vindo para esse lado do regimento interno aqui, ó, eu teria a predileção por organizar a questão aqui, porque dá para cobrar artigo 5º, dá para cobrar devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Então você consegue, com uma única questão, uma questão de regimento interno, também fazer a cobrança de artigo 5º sem contar Ministério Público, né? Então, tanto a situação do inciso 4 quanto a situação do inciso 5º, tá? Do inciso 5 aqui, ó, são situações importantes que têm a ver com outros pontos da matéria. Então, valeria a questão, vamos dizer assim. Então, por isso que eu tenho essa importância aí do artigo 140, inciso 5, ok? Vamos lá, ó, seguindo ainda no procedimento, né? 6. Encerrada a sustentação oral, então acabou ali a sustentação oral,
o procurador de justiça e a defesa não poderão intervir no julgamento. Isso aqui também já foi afirmativa de concurso, tá? Uma vez que terminou a sustentação oral, em regra, o representante do Ministério Público, a defesa, podem intervir no julgamento? Em regra, não, ó. Então, ó, encerrada a sustentação oral, o procurador de justiça e a defesa não poderão intervir no julgamento, a não ser com a autorização do presidente. Por isso que eu estou falando que em regra não, tá? Para arguir erro de fato em que incorrer o votante. Pode acontecer. Não, o desembargador que está ali votando, ele fez toda uma argumentação no sentido e votou, era para ele votar sim, né? E ele votou não, ou, enfim, é um erro de fato. Então, eu tenho uma parte ali com a autorização do presidente para que se corrija o respectivo erro de fato em que incorra o votante. Acontece, né? Pode acontecer. Então, aconteceu o erro de fato em que incorra o votante, aí sim é permitido uma parte com autorização do presidente, tá? Quem tem que autorizar a parte aí, ó, é o presidente da sessão de julgamento, ok? Mas, ó, percebam, procurador de justiça e defesa, em regra, não intervém mais no julgamento, uma vez que finaliza ali, que está encerrada a sustentação oral. Só vou circular aqui, ó, mas o 4 e o 5 são bem mais importantes, tá? Vamos lá, bola para frente. 7, né? Pulei o 6 aqui, ó. Não, 6, 7, né? 7, ó. O presidente da sessão abrirá oportunidade de discussão entre os desembargadores. Isso aqui é outro detalhezinho, só a título de precaução, tá? A discussão, gente, é sempre entre os magistrados, tá? Em qualquer regimento interno. E em qualquer regimento interno, quem abre a discussão durante a sessão de julgamento é o presidente da sessão. O que eu já vi banca examinadora fazendo aqui, ó? A banca examinadora fala que na discussão, a discussão é entre os desembargadores, o representante do MP e os advogados, como se fosse um debate, entenderam? É claro que não. A discussão é entre os desembargadores, que poderão, inclusive, apresentar preliminares sobre matéria em julgamento, tá? Pode se declarar de ofício, impedido, alguma coisa assim, né? Enfim, ou especificamente sobre ponto apresentado por desembargador como objeto de melhor elucidação. Então, durante essa discussão que os magistrados fazem, é que eles irão ali, né, debater inclusive a questão das preliminares. Então, eu tenho aqui uma discussão, eu posso ter essa discussão entre os desembargadores. Então, vai lá o presidente e abre a discussão entre os desembargadores, beleza? Então, ó, não pode, na fase da discussão, não pode ter advogado. Não pode ter membro do Ministério Público. É isso que tem que ficar claro. Eles já se manifestaram anteriormente e agora eles têm que ficar calados, a não ser que seja para corrigir erro de fato por parte do votante, mas com a autorização do presidente, nós acabamos de ver isso aí. Vamos lá, bola para frente. 8. Levantada nova preliminar durante a discussão, será dada oportunidade para manifestação ao advogado e ao procurador de justiça sobre a matéria nos termos do inciso 4 e 5. Lógico, né? Ó, surgiu uma nova preliminar durante a discussão. Peraí, se é algo novo que surge após a sustentação oral e manifestação do Ministério Público, eu tenho que voltar. Eu preciso dar a palavra novamente, tanto para a manifestação do advogado, como para a manifestação do Ministério Público. Entenderam? Por quê? Porque eles já tinham se manifestado. Aí, durante a discussão, surge uma nova preliminar. Ora, o advogado da parte e o representante do Ministério Público precisam se manifestar. Ok. 9. Encerrada a fase de relatório e discussão, proceder-se-á à votação. Entenderam? Então, primeiro vem o relatório, depois vem a discussão, aí em terceiro vem a votação. Então, encerrada a fase de relatório e discussão, proceder-se-á à votação, que será iniciada pelas preliminares, se houver. É aquilo que eu falei com vocês. Primeiro vota, julga a preliminar, para depois, né, caso tenha preliminar, para depois analisar o principal, a matéria principal. O importante aqui, ó, vale a pena marcar, é você perceber essa sequência. Tudo bem que é uma sequência lógica, né? Primeiro tem o relatório, depois tem a discussão e depois eu tenho a
votação. Lembrando que nessa fase do relatório, você tem ali entre o relatório e a discussão, você tem a sustentação oral por parte dos advogados, mais a manifestação do Ministério Público. Tranquilo? Vale a pena marcar e percebam aí esse fluxo. Se a banca examinadora for trabalhar com isso aqui, ela tende a inverter essa ordem aí, ó, relatório, discussão e votação. Então, ó, já tive a leitura, encerrei o relatório, tive a discussão e agora eu tenho aí a votação. Bola para frente. 10. O desembargador vencido na preliminar manifestar-se-á obrigatoriamente sobre a matéria principal. É claro, ó, é óbvio, mas isso aqui também já foi questão de regimento interno. Se eu não me engano, foi numa prova do TJMG que eles cobraram isso aqui. Tudo bem, era nível superior em direito, tá? Mas mesmo assim, ó, é claro, gente, que se um desembargador ele é vencido na preliminar, então o que aconteceu aqui, ó? Eu primeiro vou julgar a preliminar. Primeiro tem o julgamento da preliminar, para depois julgar a matéria principal. Então eu sou um dos desembargadores que participa do julgamento. E eu fui vencido. A minha tese, no debate ali, na discussão da preliminar, a minha tese foi vencida, o meu voto foi vencido. Significa que eu estou excluído do julgamento da matéria principal? Claro que não. Em qualquer regimento interno vocês vão encontrar isso aqui. Vocês podem pegar o regimento interno do Supremo, pode pegar o regimento interno do TJMG, do TRF, vocês sempre irão encontrar isso aqui, ó. O desembargador vencido na preliminar, ele também continua no julgamento, ora. Ele manifestar-se-á obrigatoriamente sobre a matéria principal, ok? O que o concurso vai falar, como ele sempre fala? Que ele está excluído do julgamento da matéria principal. Não faz o menor sentido. Primeiro, analisa preliminar, vota preliminar, e independentemente de quem venceu ou quem restou vencido, passa-se ao julgamento da matéria principal. Beleza? Então, não tem erro aí, bem tranquilo. Inciso 11. O presidente da sessão dará a palavra sucessivamente ao relator e ao revisor para que profiram seus votos. Então aqui, ó, agora eu já estou falando do voto. Então a gente está falando da votação em si. Quem vota primeiro? Ora, o primeiro voto é sempre do relator. Já notaram isso? Quando vocês acompanham aí julgamento na TV Justiça, julgamento do Supremo, é assim no Brasil inteiro, tá? Qualquer tribunal. Quem vota primeiro é o relator. Por quê? Porque ele conhece o processo mais a fundo. Se o processo tem revisor, porque nós já vimos que nem todo processo tem revisor, tá? Se tem revisor, quem vota em segundo? O revisor, óbvio. Tá? Aí depois, professor, depois eu sigo a regra do inciso 12 aqui, ó. Podem marcar o 11, pode marcar o 12. Após o voto do relator e do revisor, votará o vogal. A Câmara não é composta por 3 lá no TJMG? Então parem para pensar. Eu tenho lá o relator votando primeiro, ok? Aí depois vem o revisor votando na sequência. Sobraram quantos desembargadores? Um só. Ele é o vogal. Entenderam? Então aí eu tenho o voto do relator, o voto do revisor e o voto do vogal. Então aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro a votar. Ah, e se fosse uma sessão do Tribunal Pleno, professor? Como é que seria? Primeiro você teria ali, ó, se fosse no Tribunal Pleno, você teria primeiro o voto do relator. Se tiver revisor, você tem o voto do revisor. Aí vem primeiro vogal, entenderam? Segundo vogal e assim por diante. Terceiro vogal, quarto vogal, quinto vogal, até completar os 7 que integram o Tribunal Pleno, entenderam? Então percebam que o presidente da sessão dará a palavra sucessivamente ao relator e ao revisor para que profiram seus votos. Após o voto do relator e do revisor, votará o vogal. Pode ser que eu tenha um único vogal, quando é o julgamento da turma, mas pode ser que eu tenha outros vogais. Aí é o primeiro vogal, o segundo vogal. Isso aqui que a gente está estudando, gente, eu gosto muitas vezes de pegar um regimento interno e passar por essa parte aqui, ó, que a gente está vendo, porque essas regras são padronizadas. Isso vale para qualquer regimento interno que vocês forem estudar.
É sempre o presidente da sessão que dá a palavra primeiro para o relator, voto o relator, depois para o revisor, voto o revisor, se tiver revisor. Aí depois saem votando os vogais. Ah, professor, eu quero ver isso na prática, é só assistir um julgamento do Supremo. Quem tiver aí a curiosidade, amanhã, 2 horas da tarde, tem a pauta lá do Supremo Tribunal Federal. Então é só você pegar ali e assistir o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vocês vão ver que é exatamente isso que acontece. Relator, se tiver revisor, revisor, aí primeiro vogal, segundo vogal, terceiro vogal e assim por diante. Lá no TJMG, idem. No TRF, idem. Tudo igual, tá? Então aqui é tudo padronizado em termos de regimento interno. Vamos lá. Para frente aqui, ó. Inciso 13. Nas sessões plenárias, tá? Olha só. Nas sessões plenárias, após o voto do relator e do revisor, votarão os demais desembargadores, seguindo-se pela ordem decrescente de antiguidade. É aquilo que eu estava comentando com vocês, ó. Aí vem o primeiro vogal, o segundo vogal, o terceiro vogal, entenderam? E como que eles são ordenados ali? É uma ordem decrescente de antiguidade. Porque a própria escolha do relator é feita dessa maneira, né? Eu não tenho sorteio para definir quem vai ser o relator. Então imagine o seguinte, é um processo de competência originária do Tribunal Pleno. Sorteio o relator. O relator é o desembargador fulano de tal, beleza? Quem que se segue, né? Aquele que se segue ao relator na ordem de antiguidade vira revisor. Porque se tiver revisor, né? Vira revisor. E naturalmente, na sequência ali, primeiro vogal, segundo vogal, terceiro vogal, quarto vogal, entenderam? Então eu estou simplesmente seguindo a ordem que eu representei anteriormente para vocês aqui, ó. Bem tranquila essa parte. Eu vou marcar o 13 aqui, porque eu já expliquei, né? Expliquei ele anteriormente aí, olha. A explicação dele está aqui, ó. Exatamente essa questão do Tribunal Pleno aqui, ó. Mas eu estou marcando, é algo lógico, ainda mais para quem já estudou regimento interno, outros regimentos, quem já está familiarizado, mas são as típicas questões que podem surgir na prova também, né? Essa questão da ordem de votação, isso sempre chamou a curiosidade das bancas examinadoras. Então, cuidado com o 11, né? Cuidado com o 10, com o 11, com o 12 e também aqui com o inciso 13, tá? Inciso 14, o presidente da sessão votará por último, salvo se for relator ou revisor. Sempre tem isso também, tá? Presidente de sessão é o último a votar. Lá no Supremo é a mesma coisa, no TJMG também. Presidente de sessão é sempre o último a votar, a não ser que ele seja relator ou revisor. Vale a pena marcar, tá? Cuidado com essa regrinha aí, ó. É a típica questão copiou e colou de banca examinadora. O presidente da sessão votará por último, salvo se for relator ou revisor. Tranquilo. Vamos lá, para frente, né? Inciso 15. O desembargador não pode ser interrompido em seu voto, exceto no caso de permitir a parte. Então, em regra, todo mundo educado, inclusive, né? Não interrompendo as pessoas que estão votando, os desembargadores que estão votando. Então, o desembargador não pode ser interrompido em seu voto, exceto no caso de permitir a parte. Tudo bem. 16. Se o relator constar, durante a sessão de julgamento, a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão aplicável de ofício ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, a sessão será imediatamente suspensa, a fim de as partes se manifestarem no prazo de 5 dias. Aqui, quem é bacharel em direito, ó, vale a pena tomar cuidado com esse inciso. Então, o que aconteceu? Um fato novo. Aconteceu um fato superveniente. O relatório do relator já está pronto. Todo mundo ali já se manifestou. Peraí, gente, se aconteceu algo novo, né, ou uma questão de ofício que tem que ser examinada, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter a suspensão do julgamento, a fim de que as partes se manifestem. Aí a pergunta de prova provavelmente vai ser essa aqui, ó. Qual prazo? 5 dias. Por que em regra esse prazo de 5 dias? Ora, vocês já estudaram até mesmo isso aqui no processo civil. Quando a gente fala ali de prazo praticado pela parte, né? Prazo para a parte, em regra, no processo civil é de quantos dias? 5 dias, né?
Só que aí, se for no processo civil, são 5 dias úteis, tá? Então, lembrar do Código de Processo Civil quando for processo civil. Aqui, ó, direito penal militar, processo penal militar, são 5 dias corridos, tá? Direito penal militar, processo penal militar, 5 dias corridos, ok? Só para ficar bem claro aí, mas é só para vocês perceberem que é aquele prazo genérico de 5 dias que muitos de vocês estudam, né, em questões processuais aí, em legislação processual e notadamente no Código de Processo Civil, ok? Mas lembrando que aqui eu estou falando de processo penal militar e obviamente eu não estou falando de contagem de prazos em dias úteis. Estou falando de prazos que são contados em dias corridos, tá? Mas, ó, sobretudo para o bacharel em direito. Qual que é o prazo para as partes se manifestarem? 5 dias, ok? Beleza, bola para frente. Vamos lá, ó. 17. Se a constatação se der em vista dos autos, tá? Deverá o desembargador que solicitou a respectiva vista. Então, ó, eu sou desembargador e constatei o fato superveniente e o processo está lá no meu gabinete. Está comigo, porque eu pedi vista. Eu pedi vista dos autos do processo, então o processo está comigo. Então, ó, se a constatação se der em vista dos autos, deverá o desembargador que solicitou vista encaminhá-los ao relator, que tomará as providências necessárias e em seguida solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com a submissão integral da nova questão aos julgadores. Ah, qual que são as providências necessárias, professor? Ora, as providências do inciso 16. Eu não tenho que ter a manifestação das partes no prazo de 5 dias? Então, obviamente, se a constatação do fato superveniente se deu quando o processo estava com o desembargador que pediu vista do processo, esse desembargador tem que mandar o processo para o relator vai intimar, né, as partes para elas se manifestarem no prazo de 5 dias e aí depois ele recoloca ali em julgamento para que os magistrados decidam aí, ó, essa nova questão. Eu não posso ter essa questão não sendo analisada, né? Ela precisa ser julgada ali por todos os julgadores, tá? Questão natural, né? Como se fosse uma consequência do inciso 16. Novamente, ó, isso aqui é mais importante para quem é bacharel em direito, tá? Beleza, vamos lá, bola para frente. 18. O relator ou outro desembargador que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto nos processos judiciais e administrativos poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias. Podem marcar isso aqui, ó. Vale tanto para processo judicial quanto, né, para processo administrativo. Aqui é uma questãozinha também boa, tá? Qual que é o prazo para pedido de vista dentro do regimento interno do TJM-MG? Então, o prazo aqui, ó, é o prazo de 10 dias, ó, ok? Então, ó, tanto no processo judicial quanto no processo administrativo. Então, aqui, ó, o relator ou qualquer outro desembargador que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto nos processos judiciais e administrativos poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, prorrogável por igual período, ó, então 10 mais 10, mediante pedido devidamente justificado, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data de devolução. Então, qual que é o prazo de pedido de vista dentro do TJM-MG? Na hora que falar isso aqui, ó, prazo para vista, tá? 10 mais 10. Lembrando que é uma única prorrogação, ó, prorrogável por igual período, mediante pedido devidamente justificado. Por que é uma única prorrogação? Porque na hora que termina ali, né, eu tenho o fim do prazo de 20 dias, o recurso será reincluído em pauta de julgamento na sessão seguinte. Ó, após o qual? Após o quê? Após os 20 dias. Então, após os 20 dias, eu tenho a reinclusão do processo na pauta de julgamento. Bem tranquilo, o importante aqui é o prazo para vista. O prazo para vista é 10 por mais 10, ou seja, 20 dias ao todo.
Lembrando que é só uma prorrogação de 10 dias, tá? Vamos lá, bola para frente. Inciso 19. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente, ou seja, dentro do prazo, ou seja, após, os 20 dias, tem que devolver, tá? Então, se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou dentro da prorrogação, o presidente do órgão correspondente, fará requisição para julgamento na sessão subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Aqui tem uma questãozinha de prova, tudo bem que ela é mais para os bacharéis em direito, tá? Mas olha qual que é a questão de prova aqui, ó. Quem pede a devolução dos autos que estão lá, em vista no gabinete do desembargador é sempre o presidente do órgão julgador. Isso vale para qualquer regimento interno, tá? Não é só para o regimento do TJM-MG, não. Vale para qualquer regimento interno. Então, ó, o presidente do órgão correspondente fará requisição para julgamento na sessão subsequente, com publicação da pauta em que for incluído, ok? Então a gente tem aí esse detalhezinho, uma questão sempre importante, quando a gente fala de uma eventual questão para bacharel em direito, beleza? Cuidado aí, ó, o presidente que pede a devolução dos autos do processo aqui. Acabou o tempo de vista. Vamos lá, para frente aqui, ó. 20. Quando requisitados os autos na forma do inciso anterior, se o desembargador que fez o pedido de vista, ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto. Entenderam? O fato dele não se sentir habilitado tira ele do julgamento, porque ele teve o tempo de vista, 10 mais 10, e mesmo assim não consegue votar, ele está praticamente falando assim, eu não consigo votar isso aí, convoca outro. Então percebam, aqui é sobretudo para o bacharel em direito também, tá? Isso aqui pode acontecer, ó. Quando requisitados os autos na forma do inciso anterior, se o desembargador que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir o voto. Beleza. 21. O pedido de vista não impede que os desembargadores subsequentes na votação adiantem seu voto. Isso aqui é outra questão de prova para todos os cargos, tá? Isso aqui também, ó, está presente em todos os regimentos internos, é regra geral. O fato de um desembargador ter feito pedido de vista, isso não impede os outros desembargadores, aqueles que estão na sequência da lista de antiguidade, da ordem, de antiguidade, de adiantarem seu voto. Por quê? Porque pode ser que os outros desembargadores já se sintam suficientemente instruídos e capazes de tomar a decisão, entendeu? Isso vale para qualquer tribunal, no Supremo, no STJ, no TJMG, no TRF, podem levar isso aqui como uma regra geral, ok? O fato de ter tido um pedido de vista por parte de um magistrado não impede que os demais magistrados que estão ali na sequência do julgamento adiantem o seu voto. Isso aqui sempre foi questão de regimento interno aí, concursos Brasil afora, beleza? A banca examinadora fala que impede, não impede. Então percebam que eu tenho um não impede de todo tamanho. Vamos lá, bola para frente aqui, ó. 22. Durante as sessões, ninguém pode falar sem que lhe seja dada a palavra pelo presidente da sessão. Óbvio, podendo os desembargadores apartear uns aos outros com a autorização do aparteado. Óbvio, principalmente quando está na discussão, Se eu estou ali na discussão, gente, um desembargador pode apartear o outro, mas com a devida educação, com a devida civilidade, Com a autorização daquele que vai ser aparteado ali, beleza? Questão óbvia aqui, bom senso, Bom senso e educação. 23.
será assegurada ao advogado presente à sessão. Eu não posso lá estar presente enquanto advogado? Ó, isso aqui vale a pena marcar, principalmente os bacharéis em direito. Ó. Será assegurada ao advogado presente à sessão direito à manifestação em tempo igual ao disponibilizado à intervenção do procurador de justiça. Por que isso aqui é uma questão de prova? Para todo mundo, mas sobretudo, tá? Aqui mais com destaque também, obviamente, para quem é bacharel em direito. Contraditória e ampla defesa. Se o Ministério Público teve, né, um determinado tempo para fazer uma intervenção, ora, para preservar contraditória e ampla defesa devido ao processo legal, eu preciso assegurar ao advogado presente à sessão o direito, tá, ao mesmo tempo, ao tempo igual, ok? Podem marcar isso aí, preservação de contraditória e ampla defesa devido ao processo legal. Bora lá. Inciso 24. Até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, poderá o desembargador alterar seu voto, salvo no caso de votos já proferidos por desembargador afastado ou substituído. Também, ó, está presente em todos os regimentos internos. Podem marcar. Então, ó, até a proclamação do resultado pelo presidente do órgão julgador. Qualquer magistrado no Brasil, qualquer desembargador pode voltar atrás e alterar o seu voto, salvo no caso de votos já proferidos por desembargador afastado ou substituído. Não entendi isso, professor. Como é que o desembargador vai estar afastado ou substituído e ele vai alterar o voto? Porque pode ser que a sessão tenha sido suspensa, entendeu? Começou a votação numa sessão e ela vai terminar numa futura sessão. E aí é o seguinte, eu já votei na sessão que eu participei. E aí, obviamente, eu não participo, eu aposentei. Eu estou afastado, eu fui substituído. Tem como eu alterar o meu voto na sessão seguinte? Claro que não, tá? Então é uma questão lógica aí. Mas o importante aqui é a regra geral. E qual que é a regra geral que vocês podem levar aí para qualquer regimento interno? Ó? Até o momento da proclamação do resultado pelo presidente do órgão julgador, poderá o desembargador alterar o seu voto. É isso aí que vocês têm que ficar de olho, beleza? Parágrafo 1º. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito. Óbvio, né? É uma preliminar. Primeiro você vota todas as e decide todas as preliminares, para depois decidir o principal, o mérito da questão. O julgamento de mérito, né, é o julgamento de fundo, ok? Então, ó, eu tenho o julgamento de mérito aqui, ó, como sendo o julgamento de fundo. Qualquer preliminar tem que ser julgada antes do mérito, tá? Deixe não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. Pode ser que o julgamento da preliminar impeça o julgamento do mérito. Por isso que falo, ó, deixe não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. Se a preliminar foi acatada, ela pode prejudicar o julgamento do mérito, por exemplo. Entendeu? Então aí eu não vou ter o julgamento de mérito e simplesmente eu tive ali o julgamento da preliminar e a preliminar foi prejudicial ao mérito. A preliminar pode ser prejudicial ao mérito? Claro que sim. Bem, continuando aqui, ó, parágrafo 2º. Constatada a ocorrência de vício sanável, então dá para corrigir, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator, tá, determinará a realização ou a renovação do ato processual. Ó. Quem manda praticar o ato ou renovar o ato processual é o relator, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimando as partes. Aqui é sobretudo para o bacharel em direito, mas é uma questão óbvia, tá? E vale a pena marcar aí, ó, principalmente quem é bacharel em direito. Perceba o seguinte, óbvio que o vício tem que ser um vício sanável, então dá para corrigir. E aí a pergunta é sempre aqui, ó, quem vai determinar? É o relator, não é o revisor. O relator, tá, determinará a realização ou renovação do ato processual. Isso pode acontecer no próprio tribunal ou, sendo necessário, tá, baixa o processo para a primeira instância ali, ó, para que seja praticada, né, esse ato processual ali, ó. Pode ser também em primeiro grau de jurisdição, beleza? Parágrafo 3º. Cumprida a diligência de que trata o parágrafo 2º, o relator, sempre que possível,
prosseguirá no julgamento do recurso. Tá? Então, o relator continua, questão natural. Em regra, ele é o mesmo. Ah, mas ele está de licença. Óbvio, eu posso ter a substituição do relator. Tá? Parágrafo 4º. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou no primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Então, ó, isso aqui é regra geral também, tá? Sobretudo os bacharéis em direito aí, ó, pessoal que está estudando para cargo privativo, né? De bacharel em direito, é só lembrar o seguinte, ó, isso aqui é padrão nos tribunais brasileiros como um todo. Eu tô lá julgando, eu sou o relator. Eu falo, mas peraí, isso aqui necessita produção de prova. É um processo de competência originária, por exemplo. Tá? Então, ó, o relator converte o julgamento em diligência. Clássica expressão, né? O relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará ou no próprio tribunal ou na primeira instância, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Tá? Eu dei um exemplo aqui de um processo de competência originária, mas poderia ser um recurso também, beleza? Então, havendo, né, reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator, aqui eles gostam de mudar para presidente, tá? Presidente do órgão, não, é o relator. O relator converte o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Ok, professor, bola para frente, também acho. Parágrafo 5º. Quando não determinadas pelo relator, então aqui, ó, quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas no parágrafo 2º poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso. Então é o seguinte, ó, se o relator for omisso, o órgão que está fazendo o julgamento, mas percebam que é uma decisão colegiada, não é o presidente, o órgão que está fazendo o julgamento pode decidir por converter o julgamento em diligência. Entenderam? Então perceba o seguinte, pode ser que o relator se omita. Uma vez que o relator se omitiu, o órgão que faz o julgamento pode decidir pela conversão desse julgamento em diligência. Mais para o bacharel em direito também, tá? Isso aqui é bem específico para o bacharel em direito. Parágrafo 6º. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito, tá, for com ela compatível, a preliminar não prejudica o mérito, tá? Seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os desembargadores vencidos na preliminar. De novo, está falando que o vencido na preliminar vota na principal, óbvio. A gente já viu isso aí, tá? Então, mais uma vez, repetição aqui do regimento interno, ok? Então, ó, a gente tem aí todas essas características, né, do artigo 140. Como eu digo sempre para vocês, tá, gente? Parece difícil, mas não é. É o que eu falo, estudar regimento interno não é difícil, estudar regimento interno é trabalhoso. Você tem que pegar ponto por ponto e ir fazendo essa esquematização, e fazendo esse pente fino. Mas quando você vai com calma fazendo todo esse pente fino, fica bem tranquilo o estudo da matéria. Perceba que não tem nada difícil aí no que a gente viu. Basta ter atenção aos pontos mais importantes, sobretudo os pontos que eu destaquei aqui. Beleza? Vamos para frente aqui, ó. Vamos para frente que a gente já está nos finalmente do nosso regimento interno aqui. Ó.